Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História Geral do cursinho da Uniafro e feliz Dia do Advogado nesse dia 11 de agosto, dia em que está sendo postada essa videoaula. A videoaula vai ser a aula número 8, a de hoje, e no caso o tema é Grandes Navegações, dando sequência à matéria anterior dos renascimentos. Então vamos aos slides de hoje. Bom, dando início aos slides de hoje, a aula 8, como eu falei, do cursinho, Grandes Navegações. Uma rápida introdução a respeito da matéria de hoje. No final da Idade Média, o povo europeu não tinha muito conhecimento de territórios no nosso globo terrestre. Não tinha nem conhecimento de que era um globo em vez de uma terra plana. Então, no caso, eles tinham pouquíssimo conhecimento a respeito do leste asiático, por exemplo, eles tinham pouco conhecimento a respeito daquela região, e eles tinham conhecimento de alguns povos do Oriente Médio, da Índia e do norte da África, como o Egito, por exemplo. Então, eles não tinham muito conhecimento a respeito de territórios terrestres. Tanto é que eles nem conheciam a Oceania e a América, eles não tinham conhecimento de que existiam esses continentes. A partir do século XV, alguns exploradores europeus começam as grandes navegações e começam a desbravar novos territórios, começam a desbravar o mar que até então era desconhecido. Depois eu vou comentar sobre essa frase, mar desconhecido. Então eles começam a sair no mar Atlântico e no mar do Pacífico para descobrir novas terras. Bom, algumas causas das grandes navegações. As primeiras eu já comentei na aula passada. A Revolução Comercial fez com que o comércio tivesse um novo recomeço na Europa. Então, como tinha novo comércio entre Oriente e Ocidente, os povos europeus começavam a buscar novas rotas para fazer esse comércio. O segundo, na Revolução Cultural, teve muitos adventos científicos. Principalmente no caso de descobrir que a Terra era redonda em vez de plana, alguns instrumentos como bússola, como aqueles binóculos mais antigos, para poder fazer essas grandes viagens marítimas. O terceiro, o comércio terrestre estava prejudicado. Para fazer comércio com o Oriente, os povos europeus tinham duas opções. O primeiro era por terra, você pegava a cavalo, a mula, você ia por terra a pé até o Oriente, até a Índia, por exemplo. Então, para você chegar na Índia tinha alguns problemas. Primeiro que o comércio terrestre era extremamente longo, extremamente difícil, era cansativo e não era muito bom comercialmente no sentido de ganho de lucro. Por quê? Você podia carregar poucas coisas e você tinha o problema de você ser assaltado no caminho terrestre. O segundo é o comércio no Mediterrâneo, que também estava prejudicado. Como eu comentei, por conta das cruzadas, os venezianos, os genoveses, os comerciantes de Pisa, eles libertaram o mar Mediterrâneo dos muçulmanos e eles começaram a fazer comércio através daquele mar. Então qualquer povo que não fosse veneziano, genovês, de algum povo italiano, qualquer povo que fosse de fora, para passar pelo mar Mediterrâneo para fazer comércio, ele teria que pagar impostos aos comerciantes da Itália, da Península Itálica. Então estava bem prejudicado esse comércio, era muito caro, não valia mais a pena você fazer a rota do mar Mediterrâneo para fazer comércio, porque você tinha que pagar altos impostos aos venezianos. Por fim, as invenções chinesas. Várias invenções nos navios fizeram com que os navios ficassem melhores para poder fazer essa viagem. Mais tarde eu vou mostrar algumas invenções. Eu vou colocar num texto no Classroom para vocês lerem a respeito das invenções chinesas. Alguns objetivos das grandes navegações. Primeiro, descobrir um caminho novo para as Índias, já que o caminho por terra e por mar estava prejudicado. Segundo, expansão territorial, que já tinha começado nas cruzadas, tinha que conseguir novas terras para poder fazer comércio e para poder produzir coisas. Então você tinha essa expansão territorial, conquistar novas terras. E terceiro, arrecadação de impostos. Os reis perceberam que poderiam arrecadar muito imposto através do comércio, fazendo com que as pessoas pagassem para trazer produtos até o seu país. Então eles conseguiam arrecadar impostos dos mercadores e conseguiam ganhar mais poder absolutista naquela região.
Mais tarde eu vou comentar sobre as monarquias absolutistas na próxima aula. Mas enfim, esse é um outro objetivo. Bom, dando sequência aos slides, o imaginário europeu medieval. Como eu comentei já na introdução, os europeus não tinham muito conhecimento a respeito do Extremo Oriente, lá da parte do leste asiático, e não tinham muito conhecimento a respeito da África. Então, por consequência, também não conheciam nada a respeito da América e da Oceania. Isso eu já comentei na introdução. O pouco que eles sabiam era através de comerciantes que traziam informações daqueles locais ou das lendas antigas que eles tinham. A América e a Oceania, como eu comentei, não eram conhecidas. E a pergunta que não quer calar é: por que os europeus nunca se adentraram ao mar para fazer grandes viagens marítimas e não tinham tanto conhecimento desses outros locais, não faziam viagens tão longas? Aqui estão os motivos. O primeiro, o medo dos mares. Existiam várias lendas antigas a respeito do mar, então eles tinham muito medo de fazer viagens marítimas. Por exemplo, eles tinham muito medo porque as lendas diziam que nos mares existiam grandes monstros que iriam matar as pessoas, grandes serpentes, grandes peixes gigantescos que iriam matar os seres humanos. Então os humanos tinham medo de adentrar ao mar. Outro motivo era o medo de que o mar iria engolir as grandes navegações, os grandes barcos que existiam na época. O segundo motivo eram as lendas sobre os povos orientais. Eles tinham pouquíssimas informações que chegavam até a Europa a respeito desses povos do Oriente e, por conta disso, muitas lendas surgiram a respeito deles. Algumas lendas diziam que os povos orientais eles tinham o corpo metade humano, a cabeça de um animal, como a cabeça de um cachorro, por exemplo. Os orientais eram povos bárbaros, povos que matavam as pessoas que tentavam chegar lá, eram povos extremamente ignorantes, então eles tinham muito medo desses povos orientais, por conta dessas lendas que existiam na Europa. O terceiro é o tal do mare ignotum, é uma frase em latim que quer dizer mar do desconhecido. Só o medo o mar do desconhecido, no caso, é o mar Atlântico. Eles tinham tanto medo daquele local desconhecido que eles não sabiam nada a respeito, que eles não tentavam navegar naquele mar. Inclusive, aqui eu coloquei um mapa medieval da Terra, no caso. Isso era tudo que os europeus conheciam. Um pedaço da África, um pedaço do Oriente, um pedacinho da Europa, era tudo que eles conheciam. Aqui nessa imagem ela ficou bem ruim de ver, só que nos mares eles sempre colocavam alguns desenhos de monstros para assustar as pessoas, que era as lendas que existiam, eles colocavam inclusive nos mapas. Então esse mapa ele era bem incompleto. Mais tarde vocês vão ver como esse mapa mudou para o mapa que nós conhecemos hoje em dia. Continuando, o pioneirismo português. Os portugueses foram os primeiros a se adentrar ao mar e começar as grandes navegações. Algumas razões para isso. A primeira razão, Portugal ficava num ponto estratégico. Se vocês olharem no mapa mundo, o Portugal fica bem no extremo da Europa, fica bem em cima do mar Atlântico. Então eles ficavam num ponto chave para poder sair para navegar para outros locais. Diferente da Alemanha, por exemplo, que ficava no centro da Europa, era muito mais difícil porque eles não tinham muitos mares para poder sair e navegar. Já Portugal ficava num ponto estratégico para navegações. O segundo ponto, a aliança de rei e burguesia. Como eu comentei antes, os reis eles investiam nas grandes navegações para poder conseguir impostos. E a burguesia investia muito nas grandes navegações para poder fazer comércio com novos locais e poder vender novos produtos. Então essa aliança de rei e burguesia investindo nas grandes navegações, principalmente em Portugal, fez com que as grandes navegações tivessem sucesso. Principalmente em Portugal, porque o rei tinha uma parceria com a burguesia em relação ao comércio português. O terceiro ponto, a paz interna e externa. Diferente de outros países como a França, como a Inglaterra, como a Espanha, por exemplo. A Inglaterra vivia numa guerra religiosa, a França vivia em guerra com a Inglaterra, a Espanha vivia em guerra com os mouros, com os muçulmanos. Então os outros povos eles sempre estavam em guerra, diferente dos portugueses, que viviam uma paz interna, não tinha tantas guerras civis, e viviam uma paz externa porque não estavam em guerra com nenhum outro povo.
Isso fez com que os portugueses conseguissem investir nas grandes navegações em paz, com tranquilidade. O quarto ponto, os portugueses eram muito experientes em navegações. Apesar de eles terem muito medo do mar, eles tinham experiência porque eles navegavam ali por perto para poder fazer pesca. Os portugueses eram os melhores pescadores da Europa, então eles já tinham essa experiência para navegar. Era uma experiência que os outros países não tinham. Por último, o estudo de Sagres. O estudo de Sagres é a primeira escola de navegação que existiu na Europa. Foi criada em Portugal. Foi a escola de Sagres. Então nessa escola se estudava as navegações, os mares, e por conta disso que os portugueses conseguiram o pioneirismo. Eles já estavam estudados nesse tema, no tema das navegações. Continuando, as navegações portuguesas. Como eu comentei, o mar Mediterrâneo estava barrado para fazer navegações por conta dos impostos que tinham que ser pagos aos venezianos. O comércio por terra era ruim porque era caro, porque era perigoso, porque era demorado. Então, os portugueses tiveram uma brilhante ideia para poder chegar até a Índia. Eu vou pular aqui direto para o mapa para vocês conseguirem ver melhor. Aqui tem as navegações portuguesas e espanholas que eu vou comentar mais tarde. A respeito das navegações portuguesas, a ideia era fazer uma circunferência da África, no caso. Você iria circular a África para poder chegar até a Índia. Tanto é que tem aqui as várias setinhas. A primeira expedição, ela foi até as primeiras ilhas próximas a Portugal. Aqui vocês podem ver ali em cima Portugal em verde. Ali os primeiros dois traçados vão até Açores em 1427 e até Ceuta e a Cabo Bojador ali no contorno da África. Mais tarde esse contorno foi seguindo todos os países e povos que viviam no litoral africano até fazer o contorno da África no Cabo da Boa Esperança em 1488. A partir dali eles seguiram até a Índia em Calicut. Essa viagem ela inicia em 1415 com a tomada de Ceuta, que é o que aparece aqui no mapa, aqui entre a Espanha e a África tem a cidade de Ceuta ali em 1415. Portugal toma essa cidade e uma leve travada, e ela tem, como eu falei, ela tem início em 1415 com a tomada de Ceuta pelo rei Dom Henrique, e ela termina com a chegada às Índias em 1498 com Vasco da Gama. Vasco da Gama, não o time, o navegador Vasco da Gama, navegador espanhol. Ele chega em 1498 em Calicut, na Índia. Ele que termina essa circunferência da África. Essa era a forma que Portugal encontrou de fazer comércio com a Índia e trazer de volta produtos da Índia para revender na Europa. Por que a Índia? A Índia tinha várias especiarias que não eram produzidas na Europa, como o açúcar, como a pimenta, vários tecidos, várias tintas, como o vermelho, por exemplo. Várias coisas que não eram produzidas na Europa eram produzidas na Índia. Por isso que Portugal ia lá, comprava na Índia e revendia na Europa inteira, assim como outros povos faziam. Bom, dando continuidade à matéria, as navegações espanholas. Diferente das navegações portuguesas, as causas nas navegações espanholas foram a expulsão dos mouros. As navegações espanholas só começaram a partir do momento em que os espanhóis conseguiram expulsar os muçulmanos do seu território. E a segunda causa era o monopólio português das especiarias. Como os portugueses conseguiram uma rota de navegação nova para poder fazer comércio com a Índia, os portugueses foram os únicos que conseguiam vender essas especiarias na Europa. Eles conseguiram um monopólio dessas especiarias. Então eles vendiam extremamente caro esses produtos. Por conta disso, os espanhóis começaram a buscar uma nova rota para chegar até a Índia e fazer o mesmo comércio e revender os mesmos produtos, para acabar com o monopólio português. A respeito das navegações espanholas, elas começaram a partir de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo era um genovês, um italiano, um navegador italiano que tinha a seguinte ideia. Como ele foi um dos primeiros que disse que a Terra era redonda, ele tinha a ideia de fazer a circunnavegação da Terra, dar a volta à Terra inteira para poder chegar até a Índia. A ideia dele era genial. Então ele foi até os seis
dos povos que viviam na Península Itálica para dar essa ideia, para que os reis pudessem investir, algum burguês investisse na ideia dele de fazer a circunnavigação da Terra. Só que nenhum quis investir ali na Itália. Por quê? Porque os italianos tinham o mar Mediterrâneo para poder fazer comércio. Eles não precisavam de uma nova rota. Então, Colombo saiu e foi para Portugal para dar essa ideia. Os portugueses também não quiseram aceitar a ideia de Colombo, porque os portugueses já tinham a sua rota de navegação, a rota de circular a África que eu tinha comentado. Então ele foi para a Espanha para dar essa ideia. E os espanhóis toparam a ideia e investiram na ideia de Cristóvão Colombo de fazer a circunnavigação da Terra. Então essa era a ideia de Colombo. Aqui eu coloquei o mesmo mapa. O Colombo ele saiu aqui nesse risquinho laranja, foi a primeira viagem dele. Ele foi até São Salvador e voltou para a Espanha. Então quando ele chegou na América, porque a ideia dele era dar a volta para poder chegar na Índia, ele não contava com a América no meio do caminho. Então ele chegou, ele bateu na América e ele acreditava que ele tinha chegado na Índia. Isso em 1492. Tanto é que é por isso que os povos americanos são chamados de índios. Porque quando ele chegou, ele encontrou essas pessoas, ele acreditava que tinha chegado na Índia. Então ele fez essa viagem e voltou para a Espanha. Colombo morre em 1506, 1506 se eu não me engano. E ele morre ainda assim acreditando que ele tinha chegado na Índia, que ele tinha chegado nesse novo local. Mais tarde, em 1519, o Fernão de Magalhães ele dá a volta na América e termina a ideia de Colombo de dar a volta na Terra para poder chegar na Índia, que é esse risco em vermelho. Essa também é uma navegação espanhola. Também temos a navegação de Américo Vespúcio. Américo Vespúcio é um dos caras mais importantes, que eu até coloquei aqui nos slides. Américo Vespúcio é o cara que chega até a América, não chega só até as ilhas que o Cristóvão Colombo tinha chegado, ele chega até a América e ele que começa a ideia de que Colombo não tinha chegado nas Índias e sim em um continente novo que ele chama de América em seu nome. O continente ganha o nome dele. Aqui eu coloquei descoberta da América e descoberta portuguesa. Eu coloquei entre parênteses porque apesar de ser usado o termo descoberta, esse termo é extremamente errado, porque já existiam povos ali naquele local, já existiam povos indígenas, os povos maias, incas, astecas, eles já existiam nesse local, então eles que descobriram na verdade. Não foi uma descoberta porque já existia povos morando naquele local. Após a descoberta de Américo Vespúcio de que existia um novo continente ali o novo continente chamado de América, os portugueses eles meio que mudaram um pouco sua rota e aí tem a ideia de que tem as duas ideias a respeito dessa descoberta portuguesa. A primeira é a de que os portugueses, tentando fazer a circunferência da África, eles acabaram sem querer mudando sua rota e acabaram aportando na cidade de Porto Seguro, aqui no Brasil, descobrindo o Brasil. E tem a lenda de que, na verdade, eles já sabiam que existia esse território e por isso que eles mudaram um pouco sua rota para chegar no Brasil, para chegar nesse novo continente. Essa chegada nesse novo continente fez com que rolasse uma pequena treta. Por quê? A Espanha já tinha pegado todo esse território americano para si. Tanto é que foi criado a Bula Intercoetera. Foi um tratado entre o Papa e o rei espanhol de que todo aquele território, a partir de 180 léguas do Cabo de Cabo Verde, 180 léguas, a partir dali seria tudo da Espanha. Qualquer terra a partir dali, a oeste seria da Espanha. Qualquer território a partir de leste seria de outros países, por conta da descoberta espanhola. A partir do momento que o Brasil descobriu a partir do momento que Portugal aportou no Brasil, aportou em Porto Seguro, os portugueses pediram ao Papa para aumentar esse tratado da Bula Intercoetera, para aumentar esse tratado para que os portugueses pudessem pegar algum pedaço desse território para eles. Isso fez com que o tratado aumentasse de 180 léguas
para 370 léguas. Aqui vocês veem no mapa, bem no centro do mapa ali, Cabo Verde, 370 léguas. Essa foi o novo tratado, chamado Tratado de Tordesilhas. A partir das ilhas de Cabo Verde, esse novo tratado passava de 180 para 370 léguas. Ou seja, agora um pedacinho do Brasil faria parte do território português. Continuando. E os outros países que não tinham nada naquele território, eles ficaram quietos de boas? Obviamente que não. Países como Inglaterra, França, Holanda, eles também começaram suas próprias grandes navegações para acabar com o monopólio português e espanhol na Europa. A Inglaterra, ela fez a mesma coisa que os espanhóis. Ela tentou fazer a circunferência da Terra e acabou descobrindo o litoral norte-americano. Então, os ingleses que colonizaram aquele território depois, formando os Estados Unidos. A França, eles também foram para aquele lado ali da América do Norte. Eles que colonizaram onde hoje fica o Canadá e onde hoje fica o estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Outro local que os franceses também conquistaram é onde hoje fica a Guiana Francesa, que inclusive não é um país, continua sendo um território francês, um território ultramarino francês. A França também invadiu parte do território brasileiro, que mais tarde vocês vão ver na matéria de História da África, na videoaula de História da África. A Holanda também tentou pegar um pedacinho do Brasil. Por muito tempo o Brasil foi invadido pelos holandeses. E também eles invadiram vários territórios da América do Sul, da América Espanhola, e vários territórios nas Antilhas, aquelas ilhas na América Central. Por fim, as consequências das grandes navegações. Primeiro, o Mediterrâneo ele perdeu importância para o Atlântico ganhou muito mais importância do que o Mediterrâneo para fazer comércio, porque além do comércio com as Índias, o mar Mediterrâneo o mar Atlântico fazia com que você tivesse comércio com povos americanos, com povos africanos, então o mar Atlântico ganhou muito mais importância do que o Mediterrâneo, e assim os italianos perderam dinheiro. Segundo, a descoberta de uma nova fauna, nova flora, novas plantas, novos animais, e novas civilizações aqui na América. Novos tratados feitos marítimos, como a Bula Interquétrica, que eu comentei, como o Tratado de Tordesilhas, que eu comentei. E por fim, o desaparecimento dos povos pré-americanos, povos incas, astecas, maias. Esses povos acabaram desaparecendo por conta das invasões espanholas, que mais tarde vamos ver na matéria da próxima aula. Aqui, como eu comentei, aqui eu coloco o mapa logo após as grandes navegações, com os novos territórios descobertos, com povos da Oceania, povos da América. Então, vocês podem ver como eles colocaram vários desenhos de barquinhos em vez de monstros dessa vez. Acabaram com aquelas lendas antigas do medo do mar. Isso fez com que o Cristóvão Colombo falasse a seguinte frase: um navegador que teme perder a margem de vista jamais conquistará sequer uma ilha. Depois eu quero que vocês reflitam a respeito dessa frase, porque ela diz muito a respeito do nosso dia a dia, da nossa vida. Quero que vocês deem exemplos disso. Então essa foi a aula de hoje. Muito obrigado para quem acompanhou a aula até agora. A aula de hoje foi um pouquinho mais extensa. Aqui, como sempre, coloco meus dados para qualquer dúvidas e vou estar colocando os exercícios no Classroom para vocês responderem. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.